históricas. E podemos classificar as fake news históricas como nocivas em duas proporções. São as fake news imediatamente nocivas e as não imediatamente nocivas. As fake news imediatamente nocivas são aquelas que prejudicam imediatamente, que causam um alvoroço, que podem perpetuar preconceitos diretamente a alguém, a sociedade ou difamar uma figura através dessas inverdades, dessas mentiras, dessas fake news diretas, as imediatamente nocivas. Já as fake news não imediatas, elas elas prejudicam ao longo do tempo. Elas se enraizam no âmbito cultural e criam narrativas que duram por muito tempo. Também existem as fake news não nocivas, que essas são as fake news que tendem a não tomar grandes proporções, justamente por ser uma afirmação, uma mentira absurda e ridícula a ponto de não acreditarem, não causar não surtir efeito negativo. Quando nós falamos de fake news ao redor, especialmente das novas tecnologias, como é o tema que a gente fez essa associação, a gente, como historiador, tem que olhar um pouco para o passado. As fake news, elas não são algo recentes. O termo, sim, é algo recente. O termo foi criado mais pela época do Donald Trump, em 2016, quando ele usou esse termo. No entanto, as fake news moldaram muitas partes da nossa história atual. Como, além dos já citados, ali como o Plano Cohen, como o caso do que comam brioches, nós temos ainda outros diversos fatos históricos que podem ser ou não verdades, ou podem ser sido embelezados. E isso mostra até para nós como é difícil separar a história da inverdade, a história da história, né? As fake news, elas são danosas, no geral. Dificilmente tu vai ter uma fake news do bem, não sei se é possível, vamos dizer assim. E o que nós vemos quando trabalhamos ao redor disso é que as pessoas se moldam ao redor das fake news. Afinal, nós temos ali um exemplo, além dos exemplos ali, nós já conseguimos pensar em vários outros. A Guerra do Paraguai, que por muito tempo foi ensinado uma versão que se mostrou ao longo da história ser mentirosa, ser uma versão tendenciosa ao lado paraguaio. Nós temos outros exemplos como a disputa da vacina, né? Que toda a revolta das vacinas que nós tivemos ali na década de 20. As histórias que contam sobre além de, claro, caricaturas. O modo como os vikings eram vistos na Idade Média, que eram caracterizados como demônios, o modo como o nazismo utilizou propaganda antissemitista, caracterizando os judeus como goblins, como seres maldosos. As fake news, elas são intrínsecas ao ser humano porque elas são um modo muito fácil de tu manobrar a massa. Então, não tem como elas não acontecerem, mas é possível desmenti-las, não é difícil desmenti-las. Os fatos nunca vão perder para essa verdade, nunca vão morrer diante de uma mentira. Nós, como futuros professores, futuros educadores, nós temos que aprender a utilizar esses fatos e a deslumbrar o aluno com o fato. Porque cada vez mais a mentira se torna tentadora. É muito tentador tu criar uma narrativa, é muito fácil tu criar uma narrativa, é muito bom tu criar uma narrativa, mentalmente, no caso, para ti
sair como um herói, ou como o anjo que ninguém viu, ou o injustiçado. Tu tá apoiando o lado do bem. Mentiras são fáceis de ser replicadas, são fáceis de ser espalhadas, e elas nunca conseguem ser combatidas 100%. Nós temos aí, por exemplo, terraplanismo. As pessoas acreditam, apesar de todos os fatos possíveis, incluindo só olhar para frente, as pessoas acreditam que a Terra é plana. É fácil acreditar numa mentira. É difícil ver quando um aluno está caindo em uma mentira, mas não é difícil tu, enquanto ele ainda como aluno, na posição de aluno, tu conseguir tirar ele dessas garras que são essas fake news, que são a mentira, que são essa ilusão. E esse é o dever isso é um dos milhares de deveres do educador, conseguir observar o aluno e entender que não é por maldade que ele está, às vezes, replicando ou entendendo aquilo, e sim por uma desilusão, uma fantasia, e conseguir tu mostrar com os fatos uma verdade que às vezes pode ser pior, pode ser mais chata, mas que ela é tão bela quanto, ou se não mais bela que a mentira. Exemplo, sendo um dos que a gente citou, Maria Antonieta. Tu tem essa figura que ela odiava a pobreza. Não, ela não odiava os pobres, ela não odiava o povo. É uma fala descaracterizada, ao contrário, é uma mulher que ela era muito inteligente, que ela era muito apreciativa às pessoas. Ela gastou menos que toda a realeza na época. E talvez se existisse a informação que tem hoje, o debate que é possível ter hoje, era uma vida que poderia ter sido salva, é um exemplo que poderia ter sido diferente, um mundo que poderia ter sido diferente. A verdade salva vidas, a verdade é o dever de um historiador conseguir filtrar toda essa teia ruim de mentiras e conseguir passar uma verdade bonita ou feia, mas que é verdade. Metodologia. A metodologia é uma pesquisa que a gente realizou. Foi realizada por meio de análise biográfica e levantamento de informações e fontes confiáveis, como livros e sites das internets. A metodologia constituiu em selecionar matérias que abordasse o tema das fake news, sob uma perspectiva, história e crítica. As leituras focaram na identificação de exemplos específicos, bem como na compreensão de seus impactos sociais, culturais e políticos. Além disso, foram utilizadas referência acadêmica em análise de especialista para fundamentos e enriquecer as discussões apresentadas. O resultado e a discussão, O resultado desta pesquisa reflete o esforço coletivo do grupo em abordar o tema fake news, sobre a diferença, e as perspectivas através de discussões virtuais. Analisamos o impacto histórico, social e cultural das fake news e dividimos os tópicos para algumas abordagens mais aprofundadas, e organizadas. Cada trabalho em equipe permite uma troca rica de ideias e aprofundamento em diferentes temas. Essa dinâmica colaborativa também garantimos que os análises fossem variados, contribuídas para o resultado mais completo e bem estruturado. Concluímos que a análise histórica do fake news e a essência para entender seus impactos, que
que novas, né, desinformações, causas, danos sociais, né? Que é o que a gente, né, entendeu, debateu e deu certo. Bom, mediante tudo que foi dito em relação a fake news, a gente pode concluir que é impossível a gente não viver em um mundo que não tenha fake news, que não tenha mentiras. Mas a gente pode evitar isso como professores, futuros professores, para que a imagem de muitas figuras históricas não sejam manchadas. Então é o nosso dever estar ensinando o aluno a filtrar, né, tudo que ele tem ouvido, tudo que ele tem aprendido. E também, como professores e futuros professores, é também a nossa missão ensinar esses alunos, né? E sempre estar apresentando a verdade, sempre tentar ao máximo possível não nos pender para um lado ideológico, mesmo que no fundo a gente tenha aquele lado ideológico, nossa opinião política, que a gente mesmo possa estar filtrando e dividindo aquilo que é a nossa opinião e aquilo que é um fato histórico. Também pode se ver, diante de tudo que a gente estudou, em como pequenas mentiras ou grandes mentiras tiveram um impacto, né? Às vezes muito relevante, às vezes não. Como os bruxos de Salem, né? Que eu escrevi, eu estudei. E mais de 220 pessoas só em uma cidade, a maioria mulheres, foram mortas por causa de uma mentira. Judeus foram vítimas de um genocídio por causa de uma mentira. Por isso que é tão importante o trabalho do professor como mediador e para ensinar o aluno para que ele sempre esteja atento àquilo que ele está ouvindo ou